E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UFSC do ano de 2020 que fala o seguinte pra gente: um aspecto importante a ser considerado em pousos, decolagens e no planejamento das rotas de viagens aéreas é a velocidade dos ventos. Ele está afirmando isso pra gente, então isso é importante. Com relação ao movimento relativo dos aviões, é correto afirmar que o quê? Aí a primeira opção fala o seguinte: na mecânica clássica, o movimento relativo pode ser entendido com base no princípio da inércia de Galileu. Aqui já está errado, porque apesar de Galileu ter falado bastante de inércia, o princípio da própria inércia é atribuído ao Newton. E o princípio da inércia, ele fala o seguinte, olha, toda vez que não há forças externas atuando sobre o seu corpo, ou seja, a força resultante em um sistema for zero, ele pode estar em dois estados, ele pode estar em um movimento retilíneo uniforme, e aí você escuta isso na frase como todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento com a mesma velocidade em linha reta, ou todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Isso não vai ter nada a ver com o movimento relativo, e sim com causa de movimento. Logo, a opção 1 ela está incorreta. A opção 2 fala o seguinte: um passageiro no interior do avião não pode medir diretamente a velocidade do vento. Por esse motivo, ela jamais poderá ser conhecida. Então, a gente tem um passageiro, né, que está dentro do avião e, de fato, ele não vai conseguir medir diretamente a velocidade do vento. Por quê? Ele está dentro do avião e ele está se movendo junto com o avião. Então, o que ele conseguiria medir, mesmo que ele conseguisse de forma precisa saber a posição exata do avião, né? Aqui ele está numa posição 1 e aqui ele está numa posição 2, ele vai conseguir medir a velocidade do conjunto. Para ele medir a velocidade do vento, ele precisaria de um tubo de Pitot. O tubo de Pitot, ele justamente faz o quê? Ele mede a velocidade de fluidos. E por ele medir a velocidade de fluidos, ele faz essa medição através da diferença de pressões. A gente vai ter uma pressão estática, que eles chamam, e outra pressão associada ao fluido. E isso vai permitir, essa diferença de pressão, permite medir a velocidade do fluido, que é justamente o que a gente iria querer. Então, de alguma forma, se ele utilizasse um tubo de Pitot ou alguém que esteja em comunicação com esse passageiro utilizasse um tubo de Pitot para medir a velocidade do vento, o passageiro poderia conhecer essa velocidade. Então, jamais poderia ser conhecido. Não é muito bem o termo que a gente vai querer utilizar, logo essa opção está incorreta. A opção de número 4 fala o seguinte: para alguém que observa do solo o movimento de um avião no ar e no sentido do vento, a velocidade do avião é dada pela soma da velocidade do avião no ar mais o vento. Então vamos lá, a gente tem aqui uma pessoa, né? A gente tem Floresvaldo aqui, suave, observando o avião. E esse avião, se ele estivesse movimentando no sentido do vento, isso significa dizer o seguinte: se o avião está indo para a direita, né? A velocidade do avião está indo para a direita, e o vento estiver no mesmo sentido, o que o Floresvaldo vai ver vai ser o seguinte: a velocidade do avião em relação ao Floresvaldo, que está no solo, vai ser justamente a velocidade do avião mais a contribuição da corrente de ar. Então, vai ser mais a velocidade do vento. Caso a velocidade do vento estivesse em sentido oposto à velocidade do avião, o Floresvaldo perceberia que a velocidade do avião, né, a velocidade do avião em relação ao chão, seria subtraída pela velocidade do vento. Então, o vento iria atrapalhar. Logo, essa opção ela está correta. Já para a opção de número 8, a gente pode já puxar um gancho, porque ela fala o seguinte:
A velocidade de um avião em relação ao solo pode ser muito diferente da velocidade do avião em relação ao ar devido aos ventos de popa e proa. Esses ventos podem influenciar diretamente na duração das viagens. Então, se você está indo para um lugar muito distante e esse vento está atrapalhando, necessariamente isso vai mudar a velocidade do sistema. Aqui o avião vai mais rápido, ok? Porque ele está recebendo a contribuição da corrente de ar. Então ele chega mais rápido aos lugares. Se for uma distância curtinha, essa diferença de tempo não é percebida. Agora, se for uma distância muito grande, por exemplo, do Brasil à França, do Brasil à Inglaterra, essa mudança no sentido da corrente de ar vai influenciar no tempo da viagem. Então, se o avião está vindo da popa ou da proa, né, da frente ou da trás do avião, esses tempos são usados mais para baixo, mas tudo bem. O tempo de viagem vai ser influenciado sim. Então, a gente pode dizer que a opção de número 8 está correta e a opção 16 fala o seguinte: é conveniente que para a aterrissagem seja escolhida uma pista em que o avião se mova contra o vento, pois nesse caso a velocidade do avião em relação ao Sol será maior. Nada a ver. Se ele está contra o vento, a velocidade vai ser menor, porque vai estar sofrendo uma resistência do vento. Ok? Então essa opção ela vai estar incorreta e assim a gente encerra a questão de número 22. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.